conversa de geração, tem a participação do Eduardo Costa, do Júnior Moreira, da economista Rita Mundim e do sociólogo, doutor em sociologia, Luiz Flávio Sapori. Você, ouvinte Itatiaia, também pode participar, opinando pelo WhatsApp 99996-7074, mandando pra gente uma mensagem de texto com a sua opinião e não se esqueça de colocar o seu nome, o bairro, a cidade onde você está falando. Eduardo Costa, sem incluir bares e restaurantes, Belo Horizonte se prepara para reabrir o comércio e a reabertura será amanhã. Bom dia para você. Bom dia a todos. É aquela história do copo pela metade. Se o cara é pessimista e diz, pô, só tem meio copo, e aí eu poderia, dentro do pessimismo, da chatice de sempre, que eu evito para mim, falar que tem umas coisas esquisitas. Sexta-feira, disseram que o protocolo tinha sido amplamente estudado, previa abertura de 4 dias, fechamento 3 dias. Mudaram, agora abre 3. Sexta-feira, o secretário disse que ia abrir quando tivesse 72% dos leitos de UTI ocupados. Menos 70%. E, no entanto, tem mais de 80% hoje. Sexta-feira, uma menina perguntou por que não usar os leitos de hospitais privados? O secretário disse que nós temos compromisso com o dinheiro. Mas agora ele incluiu os leitos privados e descobriu que 48% dos belo-horizontinos têm algum tipo de plano de saúde. Portanto, não dependem do leito público. Essas e outras coisas nos fazem pensar, pô, será que essa turma não está realmente perdida? Ponto. Agora vamos olhar pela outra metade do copo. Que ótimo que a prefeitura permitiu esse suspiro. Que ótimo que sejam 3 dias, como disse o secretário André, avaliar para, quem sabe, ampliar, quem sabe ter que voltar. Agora é esperar que as pessoas cooperem, cada um de nós, só vá às compras quando precisar de fato e que chegue lá e compre uma camisa ou a bermuda para o papai, né? Domingo agora é o dia, e volte para casa para evitar uma explosão de casos que vai complicar mais ainda a nossa vida. Vejam outra coisa incrível, senhores. A prefeitura anunciou a reabertura exatamente no dia que bateu o recorde do número de mortos. O pessimista vai dizer, isso é loucura. E eu digo, não. Há sinais claros de que a doença está cedendo, que há a chamada desaceleração, e nós podemos ter vida assim, com cuidado, com respeito e, sobretudo, um espírito de coletividade. Um ajudar o outro, um respeitar o outro, um não tossir e nem espirrar no nariz do outro. É por aí. Júnior Moreira, a reabertura amanhã de parte do comércio, pelo que foi estabelecido, determinado pela prefeitura, estará de bom tamanho? Bom dia para você mais uma vez. Bom dia, Eustáquio, bom dia para todo mundo. Pessoal, primeiro eu preciso comemorar, né? Que teve a possibilidade de reabertura da cidade, a atividade econômica vai voltar. Esse é o primeiro ponto. Agora, eu concordo muito com o Eduardo em alguns pontos que ele colocou e me desculpe se eu vou repeti-los, mas eu acho que é importante colocar mais alguns pontos nessa história toda. Primeiro, a questão dos leitos da iniciativa privada. Agora, o secretário de Saúde Municipal foi entender isso, que 48% da população de Belo Horizonte usa leitos da rede privada, do particulares. Poxa, mas demorou para entender, hein, secretário? Me desculpe. A prefeitura demorou para entender isso, né? Precisava ter sido entendido antes, né? Talvez a gente tivesse a oportunidade de abrir a cidade um pouco antes. E outra coisa, a questão dos leitos. Na sexta-feira, vou repetir o que o Eduardo disse, na sexta-feira com 70% abriria. Ontem, no momento da coletiva, 84%, né? 84%. Então, a prefeitura disse que não, que tem uma tendência de queda, a gente está caminhando para que a tendência aconteça, que nós cheguemos ali aos 70%. Então vamos esperar, se amanhã, na hora que a cidade se abrir, de madrugada, como é que vai estar? Ou esses leitos, como é que estarão esses leitos naquele momento, se é dentro do que foi falado lá na sexta-feira. Porque senão fala uma coisa na sexta, na terça muda, uma hora o leito não importa, o particular, outra hora importa. Então vai e vem de uma inconsistência que está me incomodando, né? Precisa ter uma diretriz, ela precisa ser seguida. Essas coisas não dá para brincar com isso, né? Me desculpe, secretário, demorou um pouco para entender algumas coisas, mas que bom que a cidade está aberta a partir de manhã. Aí agora é nossa parte,
É a parte da população, é colocar máscara, é limpeza de mãos, evitar ficar muito próximo da pessoa. Se você vê um ônibus muito cheio, melhor chegar um pouquinho atrasado no trabalho, esperar o outro ônibus, né? Manter todas as questões, os protocolos de higiene, pra gente conseguir que essa abertura siga de forma gradual e constante. E não ficar passeando pela cidade, como destacou o prefeito Alexandre Calil ontem, né? Só sair para o necessário. Luiz Flávio Sapori, bom dia para você. Tá preocupado com o número de casos elevado? Tá comemorando a reabertura do comércio ou incomodado com esse destaque que o Júnior deu em relação a essa incoerência da prefeitura? Bom dia. Bom dia, Eustáquio, Júnior, Eduardo, Rita, ouvintes da Itatiaia. Eu vou olhar o tema, a notícia pelo lado do metade do copo cheio, não no vazio. Sim. Apesar de concordar com os argumentos do Júnior, do Eduardo, mas é motivo de, né, é uma boa notícia, esperado diante da melhoria dos indicadores, principalmente da taxa de ocupação dos leitos de UTI, Júnior Moreira. Eu acho compreensível e defensável que se adiante, mesmo com essas contradições, que são, eu acho que vocês apontaram muito bem. Mas a gente tem que comemorar, a cidade vai voltar, a atividade econômica vai voltar um pouco à sua relativa normalidade ao longo do mês de agosto, né? Setor comercial, setor de serviços. Vai ficar faltando ainda, Eustáquio, o setor, né, de bares, restaurantes, que, né, está sofrendo de uma maneira muito cruel, né, os impactos da pandemia. A Brasel, inclusive, parece estar sinalizando de novo, né, uma ação judicial, né, Júnior Moreira? Ou seja, eu acho que nesse momento, por mais que seja compreensível uma eventual ação judicial, mas já tem uma previsão de retorno, né, dos bares e restaurantes daqui 2 semanas, se não me engano. Então, né, Eustáquio? A próxima fase de reabertura daqui 15 dias, se os números permitirem. Depois a terceira fase, 15 dias depois. Porque, de alguma maneira, a possibilidade que nós vamos enfrentar a partir de agora é a queda dos números, tanto de infecção como de ocupação de leitos. O pior já passou do ponto de vista, né, dos números que a gente estava enfrentando. Então, acho que é um momento de colaboração, de diálogo. Se a Brasel pudesse evitar uma ação judicial nesse momento, seria interessante. E estreitar esses laços e essa negociação com a prefeitura, que o prefeito mantenha esse canal aberto com as entidades, é muito importante. Eu estou otimista, eu gostei da notícia, eu acho que é motivo pra gente ter muita esperança, Júnior Moreira. Eu sei que você vai passar pra Rita, Eustáquio, mas só pra dar um ponto nessa história, que eu acho que é importante essa fala do Sapori, no sentido da Brasel ter entrado na justiça, né? Foi acordado, inclusive, com a Brasel essa história de entrar só depois, da abertura dos bares só depois. Então esse negócio é muito mais jogar pra torcida, pros associados, né? Pra ter aquele jogo político, eu tá na justiça, eu entrei, do que uma coisa mais efetiva, até porque já tiveram 2 derrotas na justiça, né? Então, eu acho que é muito mais para jogar para os associados do que tudo. Bem lembrado, João Moreira, bem lembrado. Aqui pelo WhatsApp, Rita Mundim, o Anderson Rodrigues do Barreiro, ele tá dizendo o seguinte, que as lojas vão ficar abertas menos dias, consequentemente mais gente nas ruas ao mesmo tempo. Ele diz que o correto seria aumentar o número de dias de lojas funcionando para espaçar um pouco do movimento. E você, qual que é o seu ponto de vista? Olha, eu acho que a questão do rodízio, né, deveria acontecer, porque aí você tem várias formas de fazer esse rodízio, por exemplo, por tipo de atividade, né? Então você localiza lojas que exerçam a mesma atividade, então você poderia escalonar essa reabertura para que elas pudessem se trocarem, né? Por exemplo, você eu lembro muito em Brasília. Quando você vai em Brasília, você tem a Rua das Farmácias. Quando você quer alguma coisa em Brasília, você sabe exatamente aonde ir. Então fica até mais fácil de eu dar um exemplo. Então, por exemplo, farmácia não é o caso, que é atividade essencial, mas loja de material elétrico, material hidráulico, sei lá. A construção civil também está aberta, gente. Estou sendo infeliz. Vamos pegar os bares. Eu hoje acordei numa tristeza ao ver a notícia de que o Bolão pode fechar. Então, quer dizer, deve haver um certo protocolo de intercalar a abertura dos bares. Vamos pegar o bairro de Lourdes, onde existem existiam, né, tantos restaurantes, tantos bares. Ali poderia haver um rodízio, sim. Então, você abre, sei lá, por uma rua, né? Interdita a rua no final de semana, abre 2, 3, isso tem que ser estudado, mas eu acho que é possível, não precisaria ter sido adiado. Então, eu acho que houve, assim, com bares e restaurantes, pelo que aconteceu no Rio de Janeiro, pelo que tem acontecido aí pelo Brasil afora, um certo preconceito na reabertura, mas eu acho que a gente tem que tentar fazer diferente.
E a gente tem que tentar, porque é do interesse do dono do bar, do dono do restaurante. Então, eu acho que havendo uma solidariedade na flexibilização, eu acho que a coisa sairia melhor do que está hoje. E lamento profundamente os bares e restaurantes não estarem nessa etapa, porque acho que é possível sim, com rodízio, com compreensão e com solidariedade de protocolos por parte da população, e é óbvio dos proprietários, né, que esse segmento reabra com critérios. Eu moro aqui em Nova Lima, não tenho frequentado, mas passo de carro. Os restaurantes por aqui estão todos funcionando. Os bares estão funcionando. Então, há um rigor extremado por parte da equipe aí da Prefeitura de Belo Horizonte, entre o funcionamento e as regras, e uma coisa assim muito focada nesse setor, que a gente sabe que aglomera. Mas com protocolos, com vigilância, com testagem, a coisa poderia já estar acontecendo. Eu só lamento por esse segmento. Luiz Flávio Sapori, o Jornal da Itatiaia trouxe ontem e hoje reportagens especiais sobre a cara da extrema pobreza no Brasil. Hoje, quase 7 milhões de brasileiros vivem na extrema pobreza, com até R$154 de salário por mês. Por mês, R$154. E hoje nós trouxemos a história de famílias em condições de extrema pobreza em Minas Gerais. O que o sociólogo diz sobre isso? Excelente reportagem, acompanhei ontem, acompanhei hoje, uma contribuição importante do jornalismo da Itatiaia para entendermos melhor o que está acontecendo no país, em Minas Gerais, no país como um todo, em função da pandemia. A miséria ainda é uma realidade brasileira, né? Apesar de estarmos já no século XXI, são 7 milhões de brasileiros, né? Então, um número, em termos absolutos, muito preocupante, Júnior Moreira. Agora, tem um dado muito interessante para nossa reflexão, Júnior Moreira, Rita, Eduardo. Eu estava acompanhando um estudo recente da Fundação Getúlio Vargas, que foi publicado semana passada no jornal Valor Econômico, Eustáquio. Esses 7 milhões que estão hoje na extrema pobreza no Brasil, né, recebendo esse valor que você falou, abaixo de R$150 per capita mês. Isso. Eles correspondem hoje a 3,4%, 3,3% da população brasileira, né? Então, hoje é 210 milhões. Segundo os dados da Fundação Getúlio Vargas, Júnior Moreira, é a menor, volto a dizer, menor, não maior, a menor proporção de miseráveis da história recente do Brasil. Olha que interessante. Mas sabe por quê, Eustáquio? Por causa dos R$600 do auxílio emergencial. Sim. Então, o auxílio emergencial de R$600 tem provocado uma revolução no país muito importante no ponto de vista de minorar os efeitos perversos da pandemia. Tem sido decisivo. Apesar de ainda, como vimos pelos depoimentos, né, muito cruéis, é uma realidade, né, muito difícil, né, e é importante a gente, né, se solidarizar com essas pessoas, com essas famílias. Mas a realidade, né, hoje no país, por incrível que pareça, né, mesmo com a crise econômica, mesmo com o desemprego, Júnior Moreira, o auxílio emergencial está funcionando como um suporte social decisivo. O ideal, eu acho que a partir desses dados que estão sendo levantados pelos economistas Brasil afora, é que esse auxílio emergencial de R$600, o ideal é que ele seja mantido pelo menos até dezembro. E depois venha, né, o que o ministro Paulo Guedes está sinalizando, que é o Renda Brasil. Se há algo positivo, Eustáquio, Júnior, Rita, Eduardo, que nós podemos tirar dessa crise econômica, é que nós estamos descobrindo a importância de um auxílio para as famílias de baixa renda permanente, para além do Bolsa Família. Porque o Bolsa Família é R$200, R$100 e poucos mês. Nós temos que falar no patamar aí de R$300, R$400, talvez, mês, para famílias, né, com certo nível socioeconômico do país, como de forma permanente. Isso tem uma consequência social benéfica e é de grande impacto na economia. E para a economista Rita Mundim, é possível uma renda básica maior que o salário mínimo? Uma especialista ouvida pelo Jornal da Itatiaia diz que seria em torno de meio salário mínimo para dar condições mais dignas para a população, Rita. Pois é, eu sempre venho insistindo aqui, né, da pobreza do Brasil. A pandemia, ela mostrou através desse auxílio emergencial como nós somos pobres e como nós estamos pobres, e esse mapeamento vai ser muito útil para políticas públicas, principalmente políticas sociais, porque agora a gente tem CPF, nome da pobreza. A pobreza, o Brasil está nu.
Foram mais de 60 milhões de brasileiros. Pensem bem, nós temos uma população economicamente ativa em torno de 100 milhões. Desses 100 milhões, só 30% tem carteira assinada. Então, aí a gente olha para baixo, né? Lá para o fosso social. Então, essas pessoas, numa pandemia dessa que também mostrou a necessidade da educação, o nível o aumento, né, da ciência, no caso da tecnologia, como ferramenta de acesso. Então, nós temos pessoas analfabetas, pobres, né? Pobres não, miseráveis. Então, quando a gente tira, né, mais um pouquinho essa cortina, nós não estamos falando desses 3%, desses 7 milhões de miseráveis. Eu chego a dizer que o problema, ele atinge cerca de 30% da população brasileira, né, no nível de pobreza e de falta de acesso à educação, que é um instrumento capaz de inserir as famílias, as pessoas, no mercado de consumo. Porque para você ter acesso a qualquer coisa, a bens, serviços, você precisa de ter uma profissão, de ter uma renda. Então, aqueles que não têm acesso às ferramentas que permitam a empregabilidade, eles têm que ser socorridos. Então, eu acho que a gente vai ter que levantar esse número real. Eu acho que esse número real é muito maior do que esses 7 milhões já identificados, por causa da falta de acesso à educação e, consequentemente, a falta de acesso à empregabilidade, à renda e ao mercado de consumo em geral. Então, o Brasil é um país, mas isso não vem de hoje, não. Isso é estrutural. E para mudarmos isso, é necessário fazermos essa reforma do Estado, para que o dinheiro público chegue ao cidadão, sob a forma de serviços públicos de qualidade, educação, saúde e segurança. É daí que vem a dignidade e a primeira possibilidade de acesso. Uma educação universal seria o ideal. Então, é esse Brasil que nós temos que reconstruir, porque nós nunca tivemos. A igualdade, ela vem da acessibilidade a serviços públicos de qualidade para todos os cidadãos. Mas, enfim, se a gente olhar a pirâmide do outro lado, é lamentável que apenas, eu repito, isso é um número trágico, apenas 4%, 4,9%, 5%, vamos arredondar, da população brasileira tenha hoje uma renda per capita acima de R$ 2.500. Isso é muito triste, é um fosso social. Eduardo Costa, uma renda básica maior do que o Bolsa Família ou questões estruturais para diminuir a pobreza? Saneamento básico, educação, saúde, transporte? Amigo, eu vou tentar, nos 3 minutos, resumir o que eu penso que daria 3 dias de prosa. Desde os anos 90, quando todo mundo chamava o Suplicy de doido, que eu tinha convicção de que era preciso ter renda mensal para quem não trabalha no mundo dos países pobres. Com a automação, a robotização do mundo, a internet das coisas, eu não tenho mais dúvida nenhuma. Não tem outro caminho. Nós vamos ter que dar dinheiro pro cara que não tem emprego. E isso não quer dizer estimular a pobreza ou vagabundagem, não. É só ler os caras que pensam a respeito. E ver a história de um vice-presidente da Amazon que jogou a toalha outro dia, largou a empresa. Ele tentou convencer os pares de que o mundo está muito esquisito desse jeito, não conseguiu, largou, foi pro barco. O cara, vice-presidente da Amazon. Ele falou que esse mundo está todo errado. Esse é um ponto. Outro ponto. Nenhum governo, nem o Bolsonaro, nem o Trump, nenhum governo vai aguentar ficar sustentando um auxílio emergencial alto a vida inteira. Então a gente tinha que combinar as coisas. A gente tinha que ter um país com a capacidade de atrair investimentos gigantesca para criar renda, criar emprego e, concomitantemente, separar uma grana para ajudar os que não têm outra alternativa. Esse país só atrai investimentos se ele for sério. Então, não adianta fazer reforma da Previdência em Minas Gerais se os deputados, em tempos de pandemia,
estão gastando quase 1 milhão com gasolina e aluguel de carro. Os caras estão fazendo reunião remota, mas estão queimando gasolina. Não adianta fazer reforma no Brasil, lá no Congresso, reforma tributária, se o Supremo Tribunal Federal, a mais alta corte, tiver aquela quantidade de empregado que tem. A última vez que eu fiquei sabendo, tinha 32 jornalistas no Supremo. Então, se a gente não fizer reforma de fato, séria, preocupada, para mudar as coisas, o jeito de gastar o dinheiro, é um saco sem fundo. Agora, Eustáquio, o futuro da humanidade é esse. Esse Líbano lá, ó, que está em chamas, ele viveu uma guerra civil e depois um monte de atentados, e antes da pandemia estava em polvorosa por causa do baixo rendimento, da perda de poder aquisitivo da população. Imagina esse Líbano e aquela linda Beirute depois da pandemia, amigo. E você, Júnior Moreira? Pois é, esse assunto é tão pesado, né, Eustáquio? Porque eu ouvi o Sapori com atenção, a Rita com atenção, o Eduardo também. O Eduardo, inclusive, lembrou, Eduardo Suplicy, né? Ele dá esse livrinho dele que chama Renda Básica, ou Renda de Cidadania, para todo mundo que ele encontra, qualquer jornalista, ele entrega o livrinho, fala, tá, pra você ler e tal, pra você entender. E todo mundo chamava ele realmente de louco. Mas eu queria voltar, já que as soluções foram dadas, as propostas, os caminhos pelos colegas, só para fazer o pessoal refletir, gente. Quantos reais por 54. 154, dá mais ou menos R$5 por dia, né? R$5 por dia. Quem consegue se alimentar, pode ser a alimentação mais barata, café da manhã, almoço e jantar, não tô colocando mais nada que isso não, viu? Com R$5 é impossível. Ou seja, esse número que o Sapori disse aí, 3 milhões, Sapori, 3 milhões e meio? E 3%. 3%. Gente. 7 milhões. 7 milhões de brasileiros não conseguem se alimentar. Isso é muito sério. Luiz Flávio Sapori, ministro da Justiça, será ouvido no Congresso sobre o dossiê que teria sido produzido contra críticos do governo. Pois é, muito oportuna essa medida do Congresso. O próprio Supremo Tribunal Federal ontem, né? A ministra Carmen Lúcia também solicitou, usando um verbo assim bastante moderado, do ministro uma explicação. Se ele achou que ia passar impune, né? Que nós íamos dar por barato essa elaboração desse dossiê, porque como nós discutimos aqui na semana passada, né, Júnior Moreira, isso é típico de governos que fazem vigilância política, isso é tipo de governos ditatoriais, né? Você criar uma polícia política no âmbito do Ministério da Justiça. Eu chamei atenção para isso aqui na semana passada, vou reafirmar, isso é perigoso, não podemos achar isso normal, né? O ministro tem sim que se explicar, mas há uma pergunta que não quer se calar, Júnior Moreira. De onde partiu a ordem para fazer esse dossiê? Eis a questão, porque já foi demitido lá um policial lá da inteligência, da CEOP, mas ali é a parte mais fraca da corda, do elo. A ordem veio de cima. De onde? Eis a pergunta que o ministro tem que responder. Você sabe de onde veio, Júnior Moreira? Não, essa é a pergunta também que para mim tá no ar e ela precisa ser respondida, né? O ministro demitiu, disse que abriu uma sindicância, todo mundo achou que ia ficar por isso. Eu falei, meu Deus do céu, será que vai ficar por isso mesmo? Esse assunto é muito sério, já não pode deixar de falar sobre esse assunto. Ainda bem que pessoas um pouco mais importantes, que têm um pouco mais de poder que o Júnior Moreira, pediram, né? A ministra Carmen Lúcia e também o Congresso. Amanhã o ministro tem que se explicar, a ministra deu 48 horas, termina amanhã o prazo e na sexta-feira ele precisa ir ao Congresso para se explicar. E quem sabe algum congressista ou a própria ministra faça essa pergunta. Isso foi um lobo solitário que fez? Essa ordem veio de onde? Para que estava sendo feito? Isso precisa ser muito bem esclarecido. Você imagina, Eduardo Costa, o que está por trás disso? Não, mas quero saber. É grave o que foi feito no Ministério e é grave o que foi feito pelo Ministério Público no Rio Grande do Norte. E para você, Rita Mundinho? A gente conversou sobre isso outro dia, a transparência aí tem que ser total, né? A gente tem que pegar o fio e ir atrás de aonde que está a meada, né? Então temos que esclarecer essa história para a população brasileira como um todo, porque é muito grave o que aconteceu e aonde que aconteceu. Ô, Stack. Sim? Um assunto que agrada ao nosso Renato Rio Neto, aquele que fala que a casa caiu. Você já pensou se no fritar dos ovos
Bolsonaro e Guedes entrarem para a história como aqueles que efetivaram a renda básica sonhada por Suplicy? Eduardo Costa vai ser uma das ironias da história, Eduardo Costa. É aquela pergunta que os jovens fazem, que coisa, não? Eu acho que vocês estão subestimando o lado social do Guedes e do presidente Bolsonaro. Não, Rita, Vocês desculpa. vão me perdoar, porque eles estão trabalhando para isso mesmo. Não, Rita, eu não estou zombando do Guedes, eu estou dizendo ironia da vida, que é a turma Mas vocês estão subestimando, porque eles entraram no governo para mais Brasil e menos Brasília. Ué. E o que acontece e aconteceu até aqui, que foi sempre mais Brasília e menos Brasil. Então, se você distribui a renda, você tem a mágica da inclusão das pessoas no mercado de consumo. O Paulo Guedes, como liberal, seu ministério, o governo Bolsonaro, estão trabalhando nessa direção, na direção da produção, na direção da inclusão social pelo trabalho. Rita, eu não duvido das intenções do Guedes, tem o público ouvinte, eu só estou sendo chamado de bolsonaro pelos meus comentários aqui, eu estou dizendo como é irônica a vida, eu estou falando do ponto de vista ideológico, o que foi defendido por um cidadão, o mais petista dos petistas, e que era gozado, a palavra é essa, né? Tripudiado dentro do Congresso, pode virar realidade nas mãos de uma turma que ideologicamente traçou outro caminho na vida, Rita. Ô Eduardo, eu tô entendendo, mas eu tô falando que a ideologia petista passava pela corrupção. Não é o caso da ideologia liberal. Então, o que eu tô dizendo que não é ironia, não. É exatamente o modus operandi. Então, ao invés de ficar idolatrando o aumento do Estado, transformar todo mundo em funcionário público, colocar no governo a obrigação de prover tudo. Não, o governo é um órgão arrecadador. O governo tem que dar condições para que haja produção. A produção gera impostos, os impostos geram serviços públicos de qualidade. É por aí. Mas não, na outra ideologia, o que prevaleceu até hoje no Brasil é que o Estado era um arrecadador de dinheiro para as elites que estavam ligadas a esse Estado nos negócios públicos e privados, ou seja, negócios públicos de interesses privados daqueles senhores das capitanias hereditárias, aonde sempre o poder público estava ligado a uma elite empresarial. Agora não, é acabar com essas quadrilhas. Essa é a mudança do Brasil. Mais um ponto, Eduardo? Um abraço. Sinal eletrônico da Itatiaia vai marcar 9 horas em ponto em Belo Horizonte. Final do Jornal da Itatiaia, primeira edição desta quarta-feira. Apresentação: Aline Neves e Eustáquio Ramos. Vem aí o Acidentão.